nós vamos estar falando, sobre Levítico. Chegamos no livro de Levítico, no nosso panorama, e é interessante porque na aula passada, domingo passado, nós falamos sobre os princípios de liturgia, como nós cultuamos a Deus hoje no Novo Testamento. E aqui em Levítico a gente vai ver os princípios de liturgia do Antigo Testamento, como Deus era cultuado lá no Antigo Testamento. Era uma forma diferente, cheia de figuras, de coisas que simbolizavam a Cristo, que Deus usava porque Cristo ainda não tinha vindo. Então Deus usava algumas figuras, algumas coisas que simbolizavam a Cristo, como no maternalzinho. Você vai ensinando a criança coisas que vão representar a realidade. E aqui em Levítico, Deus vai instituir o seu culto a Deus. E tudo que acontecia nesse culto era conforme Deus estabeleceu, conforme Deus queria, e representava uma coisa maior, que é Jesus, que havia de vir. Se eu fosse resumir o livro de Levítico em uma só palavra, se fosse resumir esse livro em uma palavra só, eu resumiria em santidade. Santidade. Levítico vai falar de santidade. Por quê? A palavra santidade significa separação, separado. Deus é um Deus santo. Ele não tem parte com o pecado, ele é infinitamente superior às suas criaturas. Então ele é um Deus em que o ser humano, no estado que ele está, ele não consegue se aproximar de Deus. É impossível o ser humano se aproximar de Deus, porque Deus é um Deus santo. Mas aí Deus quer se aproximar do seu povo. Então ele vai separar para ele um povo. A ideia é essa de separação, ele vai separar para ele um povo, e esse povo vai ter que se santificar, vai ter que prestar um culto santo, e não é só prestar um culto santo, é viver uma vida santa também. Prestar um culto santo, viver uma vida santa, e é isso que a gente vai ver resumidamente. É um livro com muitas coisas, Os irmãos já conhecem. Eu gostaria de começar lendo esse texto que está em Levítico capítulo 11, versículos 45. Versículo 45. Levítico 11, verso 45. Que está ali projetado para os irmãos podem acompanhar a leitura ou ali ou nas suas próprias Bíblias. 11, 45. Diz assim: Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vós, o povo, sereis santos, porque eu, Deus falando, sou santo. Então, santidade é isso, é separação. Sabe quando você vai, por exemplo, numa loja de roupas, e você acha uma roupa lá e pega aquela roupa, mas você não vai pagar ainda, porque você vai ver outra, você fala: separa essa aqui para mim, essa aqui é minha, essa aqui eu vou comprar. Aquela roupa está separada para você, para o seu uso. Da mesma forma, Deus nos separou deste mundo, das coisas, das práticas desse mundo, das coisas desse mundo, para sermos santos. Se não, olha no o capítulo 20, versículo 26 de Levítico. Levítico 20, 26. Levítico 20, 26. Olha o que o Senhor disse: Ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus,
Então, sejam santos, porque eu sou o Senhor, eu sou santo, e eu separei vocês dos povos pagãos, os povos que faziam todo tipo de coisa errada, mas vocês foram separados deles para serem meus. Então, vocês vão viver em santidade. E aí o livro de Levítico vai ensinar o povo como se achegar a Deus. Um culto por meio de um culto santo, um culto da forma como ele quer e de uma vida também santa. Porque não é só no culto, né? É na nossa vida. Então Deus vai dar várias regras para eles seguirem durante a vida deles. Não só no culto, não é só quando eles iam oferecer os sacrifícios lá no templo, não. Era na dieta, era na alimentação, era na higiene, era em várias coisas. Outras coisas que eu gostaria de esclarecer antes da gente entrar no livro de Levítico é o seguinte: o Senhor, ele é um Deus santo e ele vai nos ensinar a viver uma vida santa por meio de uma lei que ele vai dar. Essa lei é dividida em 3 tipos de leis: a lei moral, a lei cerimonial e a lei sanitária. A lei moral são princípios morais que Deus dá para o povo seguir e vale até hoje. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei moral que vale até hoje. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor em vão, e assim vai. Isso é a lei moral de Deus, que é para ser seguida até hoje. A lei cerimonial era o culto a Deus do Antigo Testamento. A forma como eles iam chegar a Deus no Antigo Testamento por meio daquelas cerimônias. As festas religiosas, nós vamos falar um pouco, e outras coisas desse tipo. Então isso é a lei cerimonial. Toda essa lei cerimonial apontava para Cristo, para Jesus. Então, quando Jesus vem e cumpre tudo aquilo, não precisamos mais seguir essas leis cerimoniais, porque aquilo era o culto do Antigo Testamento. Se cumpriu em Cristo, não precisa mais. E leis sanitárias, leis de higiene que o Senhor deu para aquele povo seguir. Porque para que eles pudessem participar do culto a Deus de uma forma pura, eles tinham que estar puros, puros de coração e também puros fisicamente também. Então tinha algumas coisas que eram consideradas imundas, que o povo não podia mexer, não podia tocar, não podia comer, não podia fazer. Se tocasse, se mexesse, ia ter que se lavar com água, esperar a purificação. E aí depois ele podia fazer o culto, celebrar o culto, levar os sacrifícios a Deus, porque ele ficava cerimonialmente impuro. Então essas leis sanitárias e leis em questão de saúde, a lepra e outras coisas, tudo isso é lei sanitária do Antigo Testamento, que vai dar a ideia de pureza, a pessoa se apresentar a Deus pura. Então tinha algumas coisas aqui que eram consideradas impuras. Essa questão aí da lei da saúde. Isso, sanitária. Até hoje os judeus não comem carne de porco. Isso. Mas por que, tem uma suposição, acredito eu, que é uma suposição de Deus ter proibido a carne de porco naquela época. Hoje é comprovado medicinalmente que a carne de porco não pode ser comida mal passada. Não. Não, de maneira nenhuma. O pessoal que tem deserto entenda fazer a comida ali no fogo e tal, e com certeza ia passar uma carne mal passada. E isso ia causar uma morte generalizada no povo de Israel. Então, eu acredito que Deus proibiu a carne de porco exatamente por uma questão de saúde. De saúde. Porque se fosse comido mal passado, ia causar uma morte muito grande, e aí era melhor proibir do que ter problema. Certamente, porque naquela época as pessoas não tinham muito conhecimento, então tinha coisa lá no deserto, eles se alimentando de certos alimentos, não ia pegar bem para a saúde deles também. Então era uma questão de saúde. A lepra, o leproso tinha que ser separado, porque senão ia transmitir para as outras pessoas, ia virar uma praga generalizada. E quando o leproso se curava,
ele tinha que ir para o sacerdote ver se ele realmente foi curado, né, para ele poder voltar à sociedade, porque senão ele podia passar e não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha nada dessas coisas. Então, devagar vamos entendendo essas questões, então. Então, na questão das leis referente à saúde, o Senhor estava visando a saúde, de fato, a saúde da pessoa, do indivíduo e da saúde da comunidade. Porque na questão de porco, por exemplo, a carne do porco é difícil de ser digerida, ela dá desarranjo intestinal. Eles estavam no deserto, então eles tinham que ter cuidado, tinha que enterrar, né, as fezes, e ficaria complicado para eles, contaminaria a água que eles bebem, isso realmente afetaria a saúde. A lepra, no caso, também não era só para a pessoa, né, era a comunidade. Então, é exatamente visando, como o professor colocou, a purificação completa da alma e do corpo também. Então, a pessoa preservava a saúde dele, a saúde física, a saúde dos demais, porque quando a pessoa adoece, principalmente naquela época, era muito mais que agora, isso viraria uma pandemia, nem era mesmo uma pandemia. Então, é essa questão da lei para cuidar exatamente da saúde, não só da pessoa, mas da comunidade, tendo em vista o local que eles estavam, eles não tinham nenhuma assistência, não havia esse avanço, né, científico e tecnológico, então era realmente complicado. Isso, e também para dar a ideia de pureza e de separação. O povo de Israel era um povo diferente dos outros. Por que o povo de Israel era o povo de Deus? Então, eles eram um povo diferente, não comia certas coisas, não fazia certas coisas que os outros faziam, porque era um povo diferente. Então, se a gente for começar em Levítico, primeira coisa que o livro vai ensinar para a gente são os sacrifícios que o povo tinha que fazer. Vocês lembram do tabernáculo, né? E devem lembrar e ter ele em mente quando vocês forem estudar isso. O tabernáculo era uma tenda que tinha uma lona, né, por fora, delimitando um terreno quadrado, e dentro tinha a tenda. Dentro desse terreno tinha uma tenda menor, né, como vocês podem ver, que tinha esses utensílios aqui por dentro da tenda, e a tenda era dividida em dois espaços, o lugar santo, e tinha um véu que separava o santo dos santos. No lugar santo tinha o candelabro, né, que iluminava o lugar, tinha a mesa dos pães da proposição, que tinha 12 pães nessa mesa, representando as 12 tribos de Israel, e depois tinha o altar do incenso, onde era queimado incenso nesse lugar aqui, ao Senhor. E aí, atravessando o véu, tinha o Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu e um pote com maná. E aí, essa era a roupa do sacerdote. E por fora, o que tinha? Por fora tinha só 2 coisas, fora da tenda. Tinha um altar de bronze, ali que vocês estão vendo primeiro, né, que era quadrado, onde eram queimadas essas ofertas, esses sacrifícios, e depois uma bacia de bronze com água. Dentro dessa bacia tinha água, por quê? Porque os sacerdotes, antes de ministrarem, eles tinham que se lavar com água, lavar as mãos com água, dando ideia de pureza antes de fazer as coisas do Senhor, né? Antes de entrar na presença do Senhor e antes de ministrar, tinha que passar por essa bacia de bronze, aqui outro modelo. Então, vocês podem ter essa ideia. Então, por fora tinha o altar do holocausto e a bacia de bronze. E por dentro tinha aqueles 2 compartimentos. E lá dentro só podiam entrar os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam entrar lá dentro dessa tenda. Mais ninguém. E no Santo dos Santos, que era um lugar mais... Só o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Se ele entrasse em outra data, ele seria morto. Seria fulminado, não podia entrar, tinha que ser só numa data específica. Então, o livro de Levítico vai ensinar a fazer os sacrifícios aqui,
nesse altar de bronze que ficava lá fora, né, do lado de fora da tenda. Então são vários tipos de sacrifício, né? Não vou entrar muito em detalhes nesses tipos, mas vou dar uma visão geral. Por exemplo, o primeiro que vai falar é do holocausto. O que é holocausto na Bíblia? O holocausto é quando se oferecia a oferta e ela era totalmente queimada em cima do altar. Então oferecia e queimava-se ela em cima do altar e ela era totalmente queimada. Isso era o holocausto. Esse holocausto, e aí começa a entrar algumas coisas interessantes. Está no capítulo 1, versículos 1 a 15. Ele tinha algumas coisas interessantes com ele, né, que acontecia com ele. Tinha 3 tipos de holocausto aqui que a pessoa podia oferecer. De gado, está no versículos 3 a 9, ou de rebanho, né, cordeiros ou cabritos, está no versículo 10 a 13, ou de aves, que está no versículo 14 a 17. Então, holocausto de gado, ou de rebanho, ou de aves que a pessoa levava lá para o templo, para o sacerdote sacrificar. E é interessante porque tinha de gado, tinha de rebanho, tinha de aves. Por que isso? Porque o gado, a pessoa que era rica, tinha muitas condições financeiras, tinha condição de ter um boi, um novilho, ter gado. Então ela podia oferecer ao Senhor gado. O novilho mesmo, o filhote do boi, levava lá para sacrificar. E é caro, né? Até hoje o gado é caro, não é todo mundo tem condição. Então, mas quem tinha condição levava gado. Aí você pergunta, mas e quem não tinha condição? Ficava excluído? Não oferecia nada? Não, tinha uma opção mais viável que era de rebanho, né? De cordeiros ou cabritos, né? A ovelha levava lá o cordeiro, né? Para ser sacrificado. Né? E se não tivesse condição, ou nem do gado, nem do rebanho, podia levar de aves. Era mais acessível aos mais pobres. Olha o versículo 14. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. Era uma coisa mais acessível. Então, olha só, versículo 3. Se o holocausto for de gado, aí depois, o versículo 10, se a oferta for um holocausto de rebanho, e agora o versículo 14, se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, então podia ser ou de gado, ou de rebanho, ou de aves, era mais acessível aos mais pobres, e isso vai estar especificado lá em Levítico capítulo 5, versículos 7 a 11, né? O livro vai explicar melhor para a gente, olha só o que está dizendo, Levítico 5, 7 a 11. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto. Então ele fala, se não tem condição de levar, então leva a ave. E mesmo assim, ainda se a pessoa não tivesse recurso ainda, ele fala no versículo 11, se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Eu estou lendo na NVI, que em outras versões muda alguns nomes dessas coisas aqui, mas se refere à mesma coisa. Então é isso. E aí você lendo isso, você começa a entender um pouco lá do Novo Testamento. Né? Algumas coisas eu vou puxar para o Novo Testamento. Se você ir lá em Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24, vai falar que quando José e Maria foram, depois do tempo da purificação do parto, nós vamos ver isso aqui em Levítico também, elas foram ao templo, né, apresentar Jesus, porque Jesus era o primogênito deveria ser levado para isso. E o que eles levam? O que José e Maria levam? Aves, né? Pombinhos. Eles levam isso. Isso significa o quê? Que eles eram pobres. Eles não tinham muita condição para levar gado, para levar rebanho, né? Dá uma olhada lá em Lucas 2, 22 a 24. Olha só o que diz. Deixa eu ver. Lucas 2, 22 a 24, vocês vão entender
o que eu estou dizendo. Lucas 2, 22 a 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés é Levítico, tá? E o restante do Pentateuco também, mas principalmente aqui. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Por que foram apresentar Jesus no templo? Porque ele era primogênito, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eles levaram isso aí, ou um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Foram isso que eles levaram, obedecendo à lei de Moisés, que determinava isso aí para eles. E como é que era o animal que tinha que levar? Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 3, né, ainda. Se o holocausto for de gado, capítulo 1, versículo 3, oferecerá um macho e sem defeito. Então o animal tinha que ser macho e sem defeito. Por que ele tinha que ser macho e sem defeito? Porque ele simbolizava Jesus, que veio macho e sem defeito, representando Jesus. Tinha que ser macho e sem defeito, que Deus exigia. Por quê? Porque representava o Senhor Jesus. Tudo apontando para o Senhor Jesus. Se você for ler lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 14, Deus vai estar repreendendo o povo de Israel, porque o povo de Israel estava levando os animais para serem sacrificados com defeito, cegos, animais com algum defeito, e levava, porque para Deus aceita, né? Leva lá o pior que tem aqui. E Deus vai repreender, vai falar, Deus fala lá em Malaquias, se fosse um presente para o governador, vocês levariam uma coisa assim? E o Senhor dos Exércitos, vocês pensam que eles vão aceitar? Se o governador não vai aceitar, e o Senhor dos Exércitos, será que ele vai aceitar? Se ele pediu aqui que tem que ser macho e sem defeito, né? E aí, veja só que interessante esses termos aqui. Se o holocausto for de gado, oferecerá macho sem defeito. Olha como é que era o ritual. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, na entrada do tabernáculo, né? Na entrada da tenda. Ele apresentava lá na entrada o animal, chegava com ele para ser sacrificado, para que seja aceito pelo Senhor, porque ele não pode entrar na presença de Deus, porque ele é um pecador. Então, para ele ser aceito, um animal morria no lugar dele, para que ele seja aceito. Agora, o animal perdoa pecado? Não, mas aqui ele estava simbolizando a Jesus. Por isso que ele tinha que fazer isso várias vezes, porque era só uma figura. Quando Jesus veio, ele fez uma vez por todas lá no Calvário. Aí acabou. Então, macho para que seja aceito pelo Senhor. Aí olha como é que era o rito. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o animal chegava, antes de sacrificar, ele colocava a mão na cabeça do animal. Um gesto de quê? Como se o pecado daquela pessoa estivesse sendo imputado naquele animal. Como se aquele animal estivesse pegando a culpa da pessoa e indo para o animal. Isso aconteceu com quem? Com Jesus. A Bíblia fala que Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Deus pegou os nossos pecados e imputou em Jesus, para Jesus morrer na cruz e pagar, porque nós não tínhamos condição. Da mesma forma que o israelita chegava com o cordeiro, com o novilho, colocava a mão na cabeça desse animal e sacrificava. Aí sim, aí depois disso, e para que seja aceito, então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão
trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está a tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será coberta em pedaços, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo, em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então veja como é que era esse trâmite aí, esse rito que era feito, né? Matava, aspergia o sangue em volta do altar e depois cortava as partes do animal e queimava em cima desse altar, queimava totalmente. Aí os israelitas iam trazendo essas ofertas, elas iam sendo queimadas lá em cima, nesse altar, pelo sacerdote, que era quem fazia isso. E aí, veja que o texto traz a palavra propiciação. Propiciação é você atenuar a ira de Deus sobre nós por causa dos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz por nós, a ira de Deus, que era contra nós por causa dos nossos pecados, foi atenuada, foi tirada. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, atenuou-se a ira de Deus que era contra nós. E nós vamos ver isso também no dia da expiação. Então você vai continuar o texto aqui falando dos vários sacrifícios. Depois você vai ver sacrifícios de manjares no capítulo 2, né, oferta de cereal. Depois ofertas pacíficas no capítulo 3, e aí o texto vai explicar como é que era feito esse tipo. Ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Pelo pecado no capítulo 4. E no capítulo 5 vai falar de ofertas pela culpa, né? 5, 6 e 7, né? Vai continuar falando sobre isso. Então, do Levítico 1 a 7, sacrifícios. Como é que era feito o sacrifício? Então, se você quiser saber como era feito o sacrifício no Antigo Testamento, Levítico 1 a 7. E tinha que ser do jeito que Deus pediu. Não podia ser do jeito que a pessoa queria. Tinha que ser do jeito, e vocês vão ver quando eu chegar em Levítico capítulo 10. O que aconteceu com pessoas que quiseram fazer do jeito delas, né? E não do jeito que Deus pediu. Aí vocês vão ver. Aí a gente chega em Levítico 8. Levítico capítulo 8 vai falar sobre a consagração dos sacerdotes. A ordenação deles. Quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento? Eram os descendentes de Arão. Arão, irmão de Moisés, era o sumo sacerdote. E os filhos de Arão ministravam como sacerdotes também. Quando Arão morreu, um dos filhos de Arão, chamado Eleazar, assumiu o sumo sacerdócio. Então, sempre os descendentes de Arão eram quem eram os sacerdotes. Tinha os levitas, que auxiliavam no templo, mas o serviço de sacerdote era restrito à família de Arão. Só Arão podia, era um privilégio para eles, era uma honra para eles, só eles podiam fazer aquilo, os sacerdotes, que faziam todos esses rituais, todos esses sacrifícios. Né? Veja que para a pessoa se achegar a Deus, ela tinha que passar por esse sacrifício, e o sacerdote que fazia todo esse ritual. E para os sacerdotes fazerem isso, eles tinham que passar por esse ritual de consagração, que está em Levítico capítulo 8. Vai falar como é que era a consagração dos sacerdotes. E Arão, que era o sumo sacerdote, tinha que ser ungido com um óleo, o óleo da unção, que ungia Arão para que ele pudesse servir ao Senhor como sumo sacerdote diante da presença de Deus. Não só o óleo, né? Tinha outras coisas aqui, né, no ritual, mas primeiro o óleo da unção.
como eu já tinha até falado antes, no Antigo Testamento, o óleo era usado tão somente para consagração, consagrar as pessoas, o sacerdote, tanto é que em Êxodo vai falar, não usa esse óleo em ninguém, além do sacerdote. Não é para usar, é só os sacerdotes que vão usar esse óleo, é para eles, para serem consagrados, né? E os objetos lá dentro do templo também, só os objetos do templo, tinha que ser ungido com esse óleo, né? Não se usava óleo para libertação, não se usava óleo para ungir porta de casa, de carro, de nada, só para consagrar, para dizer isso aqui é separado para Deus, ninguém vai poder mexer para fazer coisas, outra coisa que não seja para o templo, né? Então era assim que era no Antigo Testamento a unção com óleo. Então, capítulo 8, ordenação dos sacerdotes, né? De Arão e dos seus filhos. Depois desse ritual, eles podiam fazer isso. E aí a gente chega no capítulo 10, que acontece uma coisa interessante aqui, que traz para a gente ensinamentos. Como eu falei, quem era sacerdote no Antigo Testamento? Era Arão e os seus filhos, e depois os descendentes deles. E Arão tinha 4 filhos, Itamar, Eleazar, Nadab e Abiú. E aí, eles que faziam lá as coisas lá dentro. Queimava as ofertas, queimava os animais, acendia o candelabro e os pães da proposição. Só eles faziam essas coisas. Inclusive, acendeu o incenso. Lá dentro tinha um altar. Lá dentro tinha um altar do incenso. Eles tinham que acender. Só que esse incenso aqui não podia ser acendido com qualquer fogo. Qual era o fogo que tinha que ser usado para acender esse incenso? O fogo do altar, lá fora. Então, o que o sacerdote tinha que fazer? Pegar o fogo do altar e queimar o incenso lá. Só isso tinha que fazer. Era esse fogo. Só que aí, 2 dos filhos de Arão foram e pegaram fogo estranho, sem ser o fogo do altar, e levaram para queimar o incenso no altar do incenso. E o que aconteceu? Deus aceitou aquilo? Não. Eles foram mortos diante da presença do Senhor, porque eles ofereceram um fogo estranho. Não era para ser fogo, qualquer fogo por aí, era para ser o fogo do altar, que era para pegar e queimar um incenso nesse altar. E eles foram lá e queimaram com qualquer fogo. Isso representa o que para nós hoje? Que Deus não quer ser adorado de qualquer forma. Ele tem a forma dele ser adorado, dele ser invocado, da gente prestar um culto a Deus. E é da forma, ele falou que ele não queria fogo estranho, ele não quis fogo estranho e não aceitou. Depois vocês vão ver lá na Arca da Aliança, quando Davi colocou pessoas sem ser levitas para carregar a arca, colocou num carro de boi, e aí os carros de boi tropeçaram, foi alguém aparar a arca e ele foi fulminado. Por quê? Porque Deus não tinha ordenado assim. Então Deus é um Deus que chama de zeloso. Então ele quer um culto da forma que ele mesmo instituiu. É que nós vivemos hoje no período da graça, e hoje não acontecem essas coisas com as pessoas que cometem aberrações no culto ao Senhor. Eles colocam no Instagram, nas redes sociais, coisas absurdas. Os irmãos têm observado, com certeza, nos cultos, introduzindo cada coisa mais estranha. Então, com certeza que tais pessoas vão prestar conta diante de Deus. Vai ter o dia em que ele vai, não é? Que são Isso. Coisas impressionantes. Pessoas fazendo farra mesmo, não é? Na casa do Senhor, na frente do Senhor, fazendo o que vem na teia e se deleitando mesmo, já usando isso como deleite, como show, como muita coisa que acontece. Mas a questão é o seguinte, que no Velho Testamento era diferente. Hoje nós vivemos no período da graça. Só que a graça não é que as pessoas vão passar impune. A graça é sinônimo de longanimidade. Então, o Senhor está esperando que essas pessoas se arrependam, não é, dos seus pecados e que voltem a Deus e peçam perdão por um culto esdrúxulo, um culto
não é como eles cometem aberrações, então a gente precisa estar atento, né, em relação a essas coisas. E vivemos no período da graça, Deus não vai fazer como fez aqui, mas haverá um dia que é um tribunal do Senhor, que tudo vai ter trazido à tona, e Ele vai julgar com justiça, né, porque Ele está vendo. Então aqui no Antigo Testamento o culto era assim, era dessa forma, e aí eles foram lá e ofereceram o fogo estranho. Olha no capítulo 10, Levítico 10, a partir do versículo 1. Levítico 10, a partir do versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então, é isso que o texto nos ensina. Nós temos uma forma de culto. E também, isso também é uma exortação aos líderes, né, que receberam de Deus um grande privilégio de estar à frente, né, do povo de Deus, conduzindo, né, conforme Jesus estabeleceu, e muitos não levam a sério, como Nadab e Abiú, levaram na brincadeira. O privilégio que eles tinham, eles eram sacerdotes, eles podiam entrar aqui dentro, ministrar só eles, e aí eles não levaram a sério, né? Levaram do jeito que eles queriam, e assim fizeram com as coisas de Deus, e o Senhor mostrou que eles não aceitam. E aí, como eu falei, Levítico é o livro da santidade, ele vai nos ensinar a ser santos, santidade em tudo na nossa vida, não é só no culto. Deus ensinou a forma como Ele quer ser cultuado, mas não adianta nada. Eu vim aqui e prestar um culto ao Senhor do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, aparentando ser alguém, né, obediente ao Senhor, e não viver no dia a dia uma vida, né, conforme, uma vida separada, uma vida santa. E aqui Deus vai ensinar. A partir do versículo 11... o Senhor vai ensinar santidade no alimento. Deus vai escolher alguns animais que Ele vai falar assim para o povo de Israel: esses animais daqui são impuros, vocês não vão poder comer eles. E aí Ele dá essa lista aqui em Levítico 11 dos animais que não podiam comer. Quem comesse esses animais estaria comendo alguma coisa impura, um animal impuro, né? Então o porco, a lebre, né, o coelho, vários animais aqui frutos do mar, por exemplo, dos animais marinhos, só podia comer se tivesse escamas, né, e barbatanas, ou seja, peixes. Não podia comer camarão, lagosta, caranguejo, polvo, nada, estava proibido. Por quê? Porque eram considerados animais imundos. Não podiam comer, por exemplo, carne de porco, como foi falado. Então, Levítico 11 dá toda essa lista. Não vou entrar, né, em todos os detalhes, mas Levítico 11, alimento santo, povo santo, Deus santo, povo de Deus santo, alimento separado. Do versículo 12 até o 14, corpo santo, santidade com as coisas do nosso corpo. Levítico 12, 11, a partir do versículo 1, capítulo 12, vai falar, por exemplo, da purificação do parto, né, da mulher, que se ela tivesse um parto, um filho, ela ficaria um período de purificação, um período que ela ficava cerimonialmente impura, né, até uma sensatez do Senhor, porque é um período que ela precisa se recuperar as forças, recuperar a saúde. Então, olha só o capítulo 12. Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual.
do período menstrual também, ela estava impura, né? Cerimonialmente impura. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando a gente leu lá em Lucas, falou lá que quando Maria completou o prazo, né, de purificação do parto que ela teve de Jesus. Então, ela esperou o período e aí sim ela foi para o templo. Ela não podia antes, porque ela estaria cerimonialmente impura. Então, a pessoa não podia se achegar impuro na presença do Senhor. Então, ela tinha, se fosse menina, era 33 dias. Se fosse menina, era um período maior, 66 dias de purificação do parto que ela tinha que ficar. Então, está no versículo 12, capítulo 12. Capítulo 13 é a lepra. Se alguém tivesse leproso e o sacerdote examinasse e constatasse que ele estivesse leproso, eles tinham que ser separados, né, até se recuperar, não podiam ficar lá, porque a praga podia se espalhar. Isso está no capítulo 12, todo capítulo 12. Perdão, 13, 12 é outra coisa. 14 é a purificação da lepra. Se alguém tivesse lepra e fosse curado, o que ele tinha que fazer? Se apresentar ao sacerdote para o sacerdote constatar que ele foi curado, e aí ele oferecia um sacrifício ao Senhor. Olha o capítulo 14, a partir do verso 2. Levítico 14, versículo 2. Essa é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. O sacerdote saía do acampamento e examinava ele lá fora, e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Aí você vai ler o Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 8, versículo 4, e vai ver que Jesus cura um leproso. Quando Jesus cura um leproso, qual a primeira coisa que Jesus fala para o leproso recém-curado? Vai e se apresenta ao sacerdote, obedecendo a lei aqui, que fala que fosse curado, tinha que se apresentar ao sacerdote. Então você vai aprendendo o Antigo Testamento e aí vai começando a entender o Novo, né? Então 12 a 14, corpo santo, né? E o 15 também vai falar de corpo santo, né? A mulher, por exemplo, no período de menstruação, ela estava considerada cerimonialmente impura. O homem também, se tivesse algum fluxo, também tinha que se purificar, tinha que se lavar, né? E coisas dessa maneira. Por exemplo, olha o capítulo 15, versículos 25, por exemplo. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, né? Às vezes ela tinha um fluxo maior, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Então, na menstruação ela ficava impura. Se continuasse, ela também ia ficar impura. Aí você lê isso, aí você começa a entender aquele episódio lá no Novo Testamento de novo, da mulher hemorrágica, que tinha um fluxo de sangue que não parava. Aquela mulher estava cerimonialmente impura. Então, o fato dela sair de casa e ir até a multidão para tocar em Jesus, aquilo era uma ousadia tamanha, porque ela estava impura aqui. Levítico está falando, ela estava cerimonialmente impura. E ela vai lá e toca nas vestes de Jesus, né? E é curada, e é purificada daquilo. Aí você entende por que aquela mulher ficou, né, com vergonha quando Jesus falou, alguém tocou em mim. Se ela falasse, fui eu, da forma como ela estava, né, o povo ia ficar revoltado, porque ela estava impura cerimonialmente e foi curada. Então, perceba que você lendo aqui, você vai entendendo as coisas lá do Novo Testamento. Então, corpo santo. Capítulo 16, chegamos no capítulo 16, é o capítulo chave de Levítico. É o principal capítulo de Levítico, que vai falar sobre o dia da expiação.
Nesse dia, o sumo sacerdote estava autorizado a entrar ali, no Santo dos Santos, a atravessar o véu e entrar lá dentro. Só nesse dia. Não podia em nenhum outro dia entrar lá dentro. Esse era o dia da expiação que o sacerdote entrava e fazia. Então, como é que era o ritual? Primeiro ele tinha que fazer expiação pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Então, para os seus próprios pecados, ele pegava um novilho, imolava, pegava o sangue desse animal, levava lá dentro do Santo dos Santos. E o incenso ficava queimando e a nuvem de incenso cobria a tampa da Arca da Aliança, que é chamada de propiciatório. Então ele pegava o sangue desse novilho e aspergia 7 vezes em cima da tampa da Arca da Aliança, em cima do propiciatório. Fez a expiação pelos pecados dele. Aí, para os pecados do todo o povo de Israel, ele pegava 2 bodes. Aí tirava na sorte, um bode ia ser sacrificado e o outro ia ser mandado para o deserto, né? Que é chamado bode expiatório, né? O bode que ia ser imolado, ele imolava esse animal, pegava o sangue e aspergia 7 vezes em cima da tampa da Arca da Aliança. E o outro, ele pegava e mandava o bode para o deserto, né? O povo colocava as mãos, o sacerdote colocava as mãos na cabeça, o sacerdote mandava ele para o deserto. É como se aquele bode assumisse toda aquela culpa do povo de Israel e fosse para o deserto morrer lá. Como Jesus fez, assumiu toda a nossa culpa. Então, tudo apontando para Jesus. E aí é por isso que a tampa da Arca da Aliança é chamada de propiciatório. Porque dentro da arca estava a lei. Em cima estava essa tampa. Sobre a tampa era colocado o sangue do animal morto, né? Do animal que foi morto. E a ira do Senhor, por causa do povo que quebrou a lei, era apaziguada, atenuada. E isso se chama propiciação. Você apaziguar a ira de Deus, por causa que o pecado foi pago. E aí por isso vai dizer, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então, capítulo 16, dia da expiação, né, em Levítico 16. Rafa, só uma observação, Jesus olhava para aquele sangue lá e já via o sangue do seu filho, né, na cruz, isso. E por amor ao sangue do filho dele sendo derramado, que ele já via ali, e aí ele perdoava. Interessante, né? Exatamente. Por isso chamado de propiciatório, porque lá era feita a propiciação pelos pecados. Então era para isso que o sacerdote entrava lá dentro. Agora, capítulo 18, Deus santo, povo santo, matrimônio santo. Então o matrimônio do povo tinha que ser santo. Aqui em Levítico 18, Deus vai proibir o casamento com parentes próximos, né? Casar com a tia, casar com o sobrinho, casar com parentes próximos, né? O Senhor proibia. Casar com irmão, casar com irmã, com tia. Você vê que antes de Levítico 18 isso acontecia, inclusive no povo de Israel. Abraão, por exemplo, era casado com Sara, que era sua meia-irmã. Antes de Levítico podia, depois daqui não podia mais. A própria mãe de Moisés era tia do marido dela, né? Às vezes só podem olhar. Podia antes, a partir daqui acabou. Isso aqui, né? Então esse casamento consanguíneo podia antes, mas depois não podia mais. Foi proibido aqui em Levítico 18. Então esse tipo de casamento não podia acontecer, né? Levítico 18, versículo 6. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Então, isso aí Deus vai proibir. Vai proibir também relacionar-se com a mulher que está no período menstrual. Como eu já falei, porque ela estava nesse período, ela estava cerimonialmente impura. Vai instituir também que o casamento é entre um homem e uma mulher. O Senhor vai instituir isso e outras coisas também. Não podiam sacrificar filhos a Moloque, né? aos demônios, né? E Deus não tolerava essas coisas.
E também não podia, né, ter relações com animais, né? O Senhor vai proibir. E Deus vai falar, os povos aí que vocês fazem, que vocês vão ver, eles fazem todas essas coisas erradas, mas vocês não vão fazer, vocês vão ser luz. E até hoje nós somos chamados a ser luz. Nós não fomos chamados para fazer essas coisas, nós somos chamados para ser luz no meio dessas coisas e também orar ao Senhor e trazer luz também a todos aqueles que não vivem dessa forma aqui. Então nós somos chamados para isso, né? Não fomos chamados para discriminar ninguém. O livro de Levítico não está ensinando você a fazer discriminação, preconceito, nada disso com ninguém que não vive dessa forma que está instituída. A Bíblia não ensina isso. Ensina a gente a ser luz e amar e ensinar, né? E ensinar e pregar a nossa fé, né? E orar ao Senhor para que o Senhor haja no meio do mundo. Então foi para isso que Deus nos chamou, para isso que nós estamos aqui. Então, matrimônio santo. E aí, a partir do verso 19, vai ter várias capítulos, eu sempre falo esse capítulo, vai ter várias regras que Deus vai instituir ao povo, várias regras santas que Deus vai falar para o povo fazer, algumas regras justas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês sabiam que no povo de Israel, quando alguém plantava uma árvore, tinha que esperar 3 anos, não podia comer o fruto dessa árvore. Você tinha que esperar 3 anos. Ela dava fruto, 1 ano, 2, 3, você não podia comer. No 4º ano, os frutos que ela dava, você tinha que oferecer ao Senhor. E aí no 5º, aí sim você podia comer do fruto daquela árvore. Então você plantava a árvore, tinha que esperar 5 anos para você poder comer do fruto dela. Era uma regra. Outra regra, quando você fosse fazer a colheita das coisas do povo de Israel, fosse colher os frutos, você não ia poder, você ia colher, passei colhendo uma vez. Não podia voltar lá e ver se eu deixei algum que caiu lá para pegar, não. O que ficou, Deus falava, deixe para o pobre e deixe para o estrangeiro comer também, né? Então você pegava, passava uma vez, se ficasse algum, deixa eu voltar para pegar que ficou. Não, o que ficou você vai deixar para o pobre, para o estrangeiro, para quem não tem condição. Então veja que eram leis que tinham esse lado também social, esse lado de ajuda, né, ao próximo, ao necessitado. Ele se importava com o necessitado. Então, né, não vou falar tudo, né, que está aqui. Eu falando, acabei de olhar para o versículo aqui, 19. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Se cair também não pega. Você está colhendo as frutas, cai uma, não pega. Nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então ele instituía isso. Capítulo 20, justiça santa. Então são penas para crimes que eram cometidos. Então, quer saber como é que os crimes eram punidos lá no povo de Israel? Capítulo 20, Deus instituiu. Capítulos 21 e 22, sacerdócio santo. O sacerdote era uma pessoa diferente porque ele tinha que seguir ainda mais regras, porque ele era um sacerdote. Ele era alguém que entrava na presença de Deus. Então ele tinha regras a serem seguidas, né, para eles. Então, sacerdócio santo. O sacerdócio tinha que ser santo. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para vocês. O sacerdote não podia rasgar as suas vestes, nem desgrenhar o cabelo, bagunçar o cabelo em sinal de luto, dessas coisas. Porque o povo de Israel, naquela época, quando acontecia um luto ou alguma coisa que desapontava muito, o povo costumava rasgar as vestes, bagunçar o cabelo, às vezes até jogar terra em cima da cabeça, né, em sinal de humilhação. O sacerdote não podia fazer isso, porque ele era alguém separado. Ele podia comer dos pães da proposição aqui, só ele e a família dele. Ele tinha direito a algumas porções, era sacrificado os animais, ele tinha direito de comer da carne de alguns sacrifícios que eram feitos. O sacerdote era assim, né? Ele tinha um direito, ele e os seus filhos podiam comer da carne de algum sacrifício. E eles eram mantidos pelo próprio povo, não só eles, como os levitas também, porque eles eram separados. Então, 20 e 21, sacerdócio santo.
23 a 27, tempos santos. Deus vai instituir tempos sagrados que o povo tinha que parar o que estava fazendo e se consagrar ao Senhor. Então, o sábado trabalhava 6 dias, o 7º dia era o sábado do Senhor, então não podia fazer nada. Tinha um ano sabático também. Então, trabalhava 6 anos e o 7º ano não podia arar a terra, não podia fazer nada. Por quê? Porque era o ano do descanso. E também tinha o ano do jubileu, trabalhava 49 anos e o 50º não fazia nada, né? E tinha as festas também que Deus instituiu, principalmente 3, que nós vamos falar melhor quando a gente chegar em Deuteronômio, que ele vai revisar melhor. Mas a gente tinha a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eram esses 3 tipos de festa. A Páscoa, o Pentecostes, né, que inclusive vai ser o dia que o Espírito Santo vai ser descido, muitos anos depois, e o tabernáculo, que era quando o Senhor pediu para o povo fazer tendas e ficar nessas tendas para lembrar dos israelitas que viveram nas tendas do deserto. E aí, esse é uma visão geral do nosso livro de Levítico. Então, leiam esse livro, eu só dei as bases aqui para vocês, deem uma olhada, estudem, e vocês vão ver como o Senhor ele fazia, ordenava que seu povo se achegasse a ele. Alguma pergunta? Contribuição? Não, né? Então, ok. Sim, o livro de Levítico, além dessas instruções maravilhosas, né? Que livro rico, o tema realmente é santidade. E quando a gente fala santidade é no sentido geral, né? O corpo, né? A alma e o espírito. A gente tem que cuidar do corpo também. O corpo é templo do Espírito Santo. A gente precisa manter o corpo. Inclusive, naturalmente a gente fica doente, não é? A gente adoece, envelhece, mas a gente tem que zelar do corpo, que essa doença, que essas coisas, o envelhecimento não seja causado por nós. Isso tem que ser, nós temos que ter zelo pelo nosso corpo. Quando nós estamos cuidando do nosso corpo, isso nós estamos agradando a Deus e estamos obedecendo a Deus. Não é? Não, mas eu não vou adoecer, não vou envelhecer. Que isso não seja causado por você, pelo contrário. Tente preservar o máximo, porque se você cuidar da sua saúde, você vai poder servir melhor o Senhor, você vai poder adorar o Senhor, se alegrar na presença dEle, ser útil para Ele, ser uma ferramenta, um instrumento dEle. Então, zele pelo corpo. Eu, no seminário, tinha uns 2 professores lá que dizem, olha, faça natação, male, invista na sua saúde, porque você vai expressar para a igreja isso aí, disposição, alegria, e você vai poder ser mais útil com isso. Então é por isso que eu faço isso, né? Que eu cuido da saúde, né? Porque isso agrada ao nosso Deus, né? E assim eu sou mais útil. Não esquecendo do principal, né? Que é da saúde espiritual, do espírito da alma. Mas nós somos uma unidade, corpo, alma, né? Tem pessoas que o tricotomista fala corpo, alma e espírito, mas alma e espírito é a mesma coisa, então corpo e alma, nós somos uma unidade, temos que cuidar, e quando nós também vamos ajudar as pessoas, assistir as pessoas, nós temos que entender que elas também são corpo e alma, temos que auxiliá-las na alma, apresentando Jesus, mas se pudermos também no corpo também, para que o corpo dela esteja bem. É por isso que a gente visita os enfermos e ajuda os enfermos, por causa disso. Nós somos uma unidade. O tema hoje, então, foi santidade, né, no livro de Levítico, e santidade de uma forma integral, zelo pela nossa alma e pelo nosso corpo também. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Agradecer. Lembrando que logo mais teremos a nossa Santa Ceia, né, no nosso culto, uma celebração ao nosso Deus. Não deixe de vir, trazer a família e, se possível, lembrar os demais que hoje é dia do Senhor, dia de celebrar a Santa Ceia, de cultuarmos juntos. Obrigado, Senhor, por esta aula, Senhor Deus, tão rica,
onde nós aprendemos e somos desafiados, estimulados a refletir nesse livro tão importante, Senhor Deus, tão importante para nós entendermos o Novo Testamento, para nós servirmos melhor o Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de debruçar nesse livro e ser enriquecidos, ser edificados, ó Deus, com a ministração. Que o Senhor continue abençoado. Professor, presbítero Rafael, que ele continue assim dedicado a Deus, aplicado, e assim, ó Deus, nos orientando, ó Deus, nos direcionando na palavra do Senhor. Nos dê uma tarde abençoada, que possamos voltar para os nossos lares na paz do Senhor, e que possamos ter uma comunhão com a família, um dia alegre, especial, Senhor, na presença do Senhor, e logo mais possamos vir para, mais uma vez, nos alegrarmos e alimentarmos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor nos abençoe.